Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito, e estamos no propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 11º dia e vamos ler o livro de Números, do capítulo 4 ao capítulo 5. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para o Senhor falar conosco através de Tua Santa Palavra. Boa leitura para todos. Números capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação das coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano do azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhes porão os varais. Tomarão o pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios a coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhes porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas, e lhes porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá o seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá o seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Será todo aquele que entrar neste serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio,
o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos de Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que deve fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás todo aquilo que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é da sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designarei, nome por nome, os objetos que devem levar. E este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados da família dos coatitas. Todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados da família dos filhos de Gerson para os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados da família dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados, os levitas, contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e os levaram cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. Disse o Senhor a Moisés: ordena os filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim, os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e pela culpa fará plena restituição, e lhes acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquilo contra quem se fez culpado.
Mas se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste. E também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se o tiver, não se havendo ela contaminado. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa da farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhes porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio do teu marido, e te contaminaste, algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor te põe por maldição e por praga no meio de teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga se apagará. E fará que a mulher beba da água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará de beber água à mulher. E havendo-lhe dado água de beber, será que ela estiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a coxa descairá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme da sua mulher. Apresenta a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela executa toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma que se faz de vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor.
Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará. Quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, por todos os dias do seu nazireado. Santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, 7º dia. A rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que cumprirem os dias do nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. E 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado, o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com 1 cesto de pães asmos. E o sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu à porta da congregação, da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e uma obreia asmas, e as porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito de oferta movida e uma coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Número 6, 23. Essa linguagem já está melhor, né, Jaque? Eu vou até copiar aqui. O Senhor Deus, eu parei. O Senhor Deus. NTLH. Vou botar aqui. Bíblia em 90 dias.
Disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisu, filho de Sedeu. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazul. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Airá, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para as ofertas de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso, um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para serem completamente queimados, um bode para oferta para tirar os pecados, e como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro, pesando 1,380 kg, os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com a oferta de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, 12 bodes. E como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, no meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Números capítulo 8. O Senhor Deus disse a Moisés: fala com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lamparinas de modo que iluminasse o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, e a sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com os modelos que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas, assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo, com oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite, e você pegará outro touro novo como oferta para tirar os pecados. E em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente à tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas. E aí Arão separará os levitas para mim como oferta especial dos israelitas. Assim, os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar o pecado, e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como oferta especial para mim, e que Arão e seus filhos sejam os chefes dele. Separe os levitas dos outros israelitas, a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda.
Eles foram separados no meio dos israelitas para serem meus. Em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel, eles são os meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrega os levitas a Arão e aos seus filhos como oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo. Assim Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como oferta especial ao Senhor, e fez cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e por seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés, a respeito dos levitas é esta: com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros do trabalho deles da tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar os serviços dos levitas. Números capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e ele disse: no dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa. Naquele dia, eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros, porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem, eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou de seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão um animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte, e não quebrem nenhum osso do animal. Façam comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. E se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do meu povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Senhor. Eles continuavam acampados e começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que ela se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias ou um mês,
ou mesmo um ano, enquanto estivesse parado, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam e começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Números capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida, com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes do grupo de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, Senhor, Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas de lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentar os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar. Partindo assim do deserto de Sinai, a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zoar, comandava a tribo de Isacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas do grupo da família de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeu. Selumiel, filho de Zuridazai, comandava a tribo de Simeão. E Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram os outros ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiú. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aquelas que eram da bandeira de tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Aser. E Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado, Oabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguiremos. Oabe respondeu: não, eu vou voltar para a minha terra e para a minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderá ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, leva-te.
e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Números capítulo 11. Por estarem passando por muita dificuldade, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho no dia seguinte de manhã e o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou assocavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados, que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado e Moisés também ficou aborrecido. E disse a Deus o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e as carregue no colo como criancinhas, para a terra que juraste para dar aos seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo, e isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifique-se, para amanhã vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês o comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: estou levando 600 mil homens e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e o pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu da nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes, quando o Espírito veio sobre eles. Meu Deus! Eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era
auxiliar de Moisés, fui logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés perguntou: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codorna, elas caíram no acampamento em volta em todas as direções e a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou, catando codornas. Ninguém juntou menos de 1000 quilos. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Atavá, aqui quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Números capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-la por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu que eles disseram: Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse: agora escuta o que vou dizer. Quando há profeta entre vós, eu apareço, e eles em visões, e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou ao Senhor, Deus, e disse: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Cada tribo escolha um homem que seja o líder. No deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus. O Senhor, todos eram chefes da tribo de Israel. São estes os nomes. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué.
Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pela. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou são muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade de terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto da subida de Omate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregavam pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chegaram àquele lugar de Vale de Escol, chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. Nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e os cidadãos são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós que sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Números capítulo 14. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés, e Arão disse: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto? Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todos o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela, e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre toda a tenda. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você que sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com teu poder tiraste do Egito essa gente. Quando os egípcios souberem dos que vai fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra,
Estes já sabem que tu, o Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a teu respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levar para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus diz: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales, portanto amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do golfo de Acaba. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pedirem. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém vocês morrerão, e os seus corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa de seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu sou o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais notícias a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer à ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento.
Então os amalequitas e cananeus que moraram naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Números, capítulo 15. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor, como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina, misturada com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro de azeite. E será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 kg de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite. E também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimentos que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que você quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre, para os descendentes diante do Senhor. A lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Como pode acontecer que alguém, sem querer, pegue e desobedeça alguns desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando o dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometeu um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais de vinho. Também deverá ser oferecidos um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois, sem quererem, cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para
quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros, que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros, será culpado a ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que viram fazendo isso levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que você lembre de todos os seus mandamentos e sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Hoje a gente encerra essa parte da leitura bíblica. Continuamos amanhã. Amém? Deus abençoe a todos.